Fala galera, tranquilo? Então, assim, algumas reclamações dos alunos em relação a ter dificuldade para entender cálculo estequiométrico. É normal, a gente está começando a falar sobre esse tipo de cálculo, é normal o aluno ter dificuldade sobre o conceito de mol, quando que eu vou usar o mol relacionado à massa, quando que eu vou usar o mol relacionado ao número de moléculas, quando que eu vou usar o mol relacionado ao volume molar. Essas são dúvidas bastante comuns e frequentes dos alunos. Então, só tem um jeito de a gente tirar essas dúvidas, sanar essas dúvidas, que é resolver de exercício. Então, hoje e amanhã, nas próximas duas aulas, então a gente vai continuar resolvendo exercícios sobre cálculo estequiométrico. Tranquilo? Vamos lá então? Livro de atividades na página 16, exercício 23. O sulfeto de hidrogênio H2S, eu vou colocar aqui então, o sulfeto de hidrogênio H2S é um gás incolor de cheiro desagradável característico. Quando lançado no ar, reage com excesso de oxigênio. Então, bota ali, ó, ele reage com o oxigênio, formando, aí você bota a setinha, formando água H2O mais dióxido de enxofre, SO2. Se 30, esse número para a gente é importante, se 36 gramas de água são formados nessa reação, determine, primeiro, a equação química balanceada que representa essa reação. A gente já fez a equação química, falta balancear. Vamos dar uma olhadinha aqui. 2Hs, 2Hs. 1S, 1S. Por enquanto, tudo certo. Aqui eu tenho 2 mais 1, 3 oxigênios, e aqui eu tenho 2. Então, na verdade, o único elemento químico que não está balanceado é o gás oxigênio. Então, a gente vai balancear. Então, eu preciso colocar um número aqui na frente, pessoal, ó. Um número aqui na frente que multiplicado por 2, aqui eu tenho 1 oxigênio e aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, eu tenho, na verdade, 3 oxigênios. Que número vezes 2 dá 3? Ademir, é 1,5. Então, você pode deixar com 1 aqui na frente, 1,5 no oxigênio, 1 na água e 1 no dióxido de enxofre. Ademir, eu não gosto de trabalhar com números com vírgula, quero números inteiros. Então, vamos multiplicar todo mundo por 2, pessoal. Olha só, eu vou ter o que aqui, então? 2H2S mais 2 vezes 1,5 dá 3O2, produzindo 2H2O mais 2SO2. Tanto faz se você vai usar a primeira ou se você vai usar a segunda. Geralmente, os vestibulares gostam que você trabalhe com o menor número inteiro possível. Então, eu vou usar a verdinha embaixo, mas elas são iguais. Lei de Proust. Os elementos combinam-se em proporções pré-definidas, proporcionais a números inteiros. Então, não interessa o que a gente faz. Pode ser vezes 2, vezes 3, vezes 4. A proporção sempre será a mesma. Qual a quantidade de matéria? Qual a quantidade de matéria de O2 que são necessários para formar 36 gramas de água? Tá? Para lembrar que quantidade de matéria, eu estou perguntando, então, qual é o número de mols. Então, eu vou copiar daquela equação, pessoal, apenas o que me interessa. Ó, então, eu tenho aqui 3O2 produzindo 2H2O. Vocês estão vendo que eu peguei apenas os dois participantes que me interessam. Qual é a quantidade de matéria de O2? Então, aqui ele está perguntando qual é o número de mols. É a pergunta. É o meu X, é a minha incógnita. E você já vê na equação que o número que eu tenho aqui são quanto? Aqui eu tenho 3 mols.
Pergunto para vocês, 3 mols de gás oxigênio produzem quanto de água? Vamos lá então, a massa do H é igual a 1. 1 vezes 2, já que é H2O, eu tenho 2. A massa do O é 16, vezes 1, eu tenho 16. 2 mais 16, 18. Como eu tenho 2 mols aqui, é 2 vezes 18, que dá 36 gramas. Percebe que a pergunta do enunciado é quantos mols que eu preciso para conseguir essas 36 gramas. Já deu de cara o cálculo que a gente fez, né? Ó, você precisa de quantos mols de oxigênio? Resposta, eu preciso de 3 mols de oxigênio para conseguir produzir 36 gramas de água. Letra C. A massa de H2S consumida para produzir 36 gramas de água. Então, olha lá. A massa de H2S consumida. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que 2H2S vão produzir 2H2O. Eu estou pegando apenas os participantes que me interessam. Qual foi a pergunta dele? Qual é a massa de H2S consumida para que sejam formados 36 gramas de água? A gente já viu que isso aqui, 2 mols de H2O, correspondem a 36 gramas. Então, eu preciso saber quanto que são 2 mols de H2S para que eu tenha a minha resposta. Vamos lá, então. H2, eu tenho 2 vezes 1, que dá 2. O S, a massa é 32, que vezes 1 continua a ser 32. Então, a massa do H2S é 34. Como eu tenho 2 mols aqui na frente, então eu vou fazer 34 vezes 2, que vai dar 68 gramas. Essa é a massa de H2S consumida para que possa ser formado 36 gramas de água. Vamos para o próximo? Organismos clorofilados, como plantas, algas e alguns tipos de bactérias, são capazes de captar a energia solar e realizar a fotossíntese. Nesse processo, a partir da presença da luz, na presença de água e de gás carbônico, ocorre a síntese de um composto orgânico, que é a glicose, e a liberação de gás oxigênio pela seguinte equação, importante, ela não está balanceada. Letra A, faça o balanceamento. Eu vou colocar aqui, a planta ou algumas algas ou alguns tipos de bactéria, elas captam a água, captam o gás carbônico, especialmente as plantas. Na presença da luz, elas convertem esses dois reagentes em glicose e ainda devolvem para o ambiente o gás oxigênio. Vamos balancear a equação? Quem me chama a atenção aqui é que eu tenho 1C, aqui eu tenho 6C. Então, esse 6 eu vou colocar para cá e esse 1 eu vou colocar para cá. Então, aqui eu tenho 1 vezes 12, 12 hidrogênios. Então, aqui eu já tenho 2. Aqui na frente vai 6, porque 6 vezes 2 dá 12. Aqui eu tenho quantos oxigênios? Aqui eu tenho 6 vezes 1, que dá 6. Aqui eu tenho 6 vezes 2, que dá 12. 6 mais 12, eu tenho 18 átomos de oxigênio do lado do reagente. Eu também tenho que ter 18 do lado do produto. Aqui eu tenho 1 vezes 6, eu tenho 6. Ainda faltam para cá 12. Como eu já tenho 2, o número que vezes 2 dá 12 é 6. Então, essa é a equação corretamente balanceada. Determine a massa de glicose. Eu vou fazer a setinha aqui, ó, e vou copiar apenas os participantes que me interessam. A glicose quem é? C6H12O6. E eu vou escrever aqui em cima dela a pergunta: determine a
massa de glicose produzida a partir de 12 mols de gás carbônico. Então, eu vou copiar apenas o gás carbônico, que é quem me interessa. Então, eu vou colocar 6CO2. Enquanto eu quero determine a massa de glicose, de gás carbônico eu quero o número de mols. Onde é que eu tenho o número de mols do gás carbônico? Está aqui, ó. Eu tenho 6 mols de gás carbônico. Eles vão produzir quanto de glicose? Está aqui a glicose. A glicose é C6H12O6. O carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16. 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 16 vezes 6, 96. 6 vezes 6, 36. 96. Somando isso tudo, eu tenho, então, 180 gramas. Então, 6 mols de gás carbônico fornecem 180 gramas de glicose. Determine a massa de glicose produzida a partir de 12 mols de gás carbônico. Determine a massa de glicose produzida a partir de 12 mols. Se esse número é o dobro desse, então o x será o dobro de 180. E 2 vezes 180 é igual a 360 gramas. Tranquilo, galera? Vamos para o nosso último exercício, então? Vamos para o último exercício, então, pessoal. Mackenzie, São Paulo, exercício 28, na página 19 da apostila de vocês. Deixa eu marcar aqui em cima, então. Na página 19, a reação de ustulação da pirita FiS2 pode ser representada pela equação a seguir. 4FeS, aqui deve ter um 2 que está faltando, né? Porque é a pirita, mais 11O2, produzindo 2Fe2O3, mais 8SO2. Percebe que já está, para nossa alegria, já está o quê? Já está balanceada. Então, um problema a menos. Eu vou colocar aqui do lado. Para a gente fazer um cálculo estequiométrico, desde que não seja reagente em excesso e limitante, geralmente tem uma substância que eu vou escolher do lado do reagente e vou estabelecer uma proporção dela em relação a algum produto formado depois da seta. Considerando o processo de ustulação ocorra na CNTP. Pronto. Falou em CNTP, fala em 0 graus Celsius e 1 atm. Em algum lugar você deve colocar 22,4 litros, desde que esteja se falando de um gás e desde que esteja se perguntando algo sobre o seu volume. Então, eu ouvi CNTP, já lembro que geralmente o exercício está relacionado a algum gás e o número que me vem à mente é 22,4. É correto afirmar, está dizendo aqui, ó, que o volume de SO2, então o SO2 está aqui, ó. Eu vou copiar igual como está ali, 8SO2. E eu vou escrever o que aqui agora? Eu vou escrever volume, que pode ser produzido a partir de 600 gramas de pirita. O que eu peço em pirita? Quem é? É o 4FeS2. E eu meço em gramas a massa. Só que eu não vou usar esses 600 gramas. Por quê? Porque o exercício está me dizendo que essa pirita apresenta 50% de pureza. Ou seja, desses 600 gramas, metade, 300 gramas, é FeS2. E os outros 300 gramas são impurezas. Então, não me interessa a impureza para o cálculo, eu vou descartar. Ele já me deu uma forcinha aqui, né? Ó, ele já me deu... Porque, cadê aqui? Onde é que perdi minha ponteira? Peraí, pessoal. Aqui. Ó, porque ele já me deu a massa molar, né?
Porque o ferro tem massa 56, mas o enxofre tem massa 32. 32 vezes 2, 64. Se você somar 56 com 64, 120 gramas ele já deu aqui. Então, a massa do FeS2, da pirita, é 120. Só que aqui eu tenho 4 mols. Isso vai produzir 8 mols de SO2. Cada mol de um gás na CNTP produz 22,4. Ou seja, 4 vezes 120, eita, perdendo a ponta aqui, dá quanto? Dá 480 gramas. Vai produzir, deixa eu pegar aqui para não perder, 8 vezes 22,4, que dá 179,2 litros. Se 480 gramas liberam aquele volume gasoso, o exercício fala que então 300 gramas de pirita, já que ela é só 50% pura, então eu tinha 600 gramas do minério pirita, desculpa, de 600 gramas, metade é propriamente o FeS2 e a outra metade é impureza. Então 300 gramas vão liberar um volume de X litros. X vai ser igual a quê? 300 vezes 179,2 dividido por 480. X é igual a 300 vezes 179,2 igual a 53.760 dividido por 480. X é igual a 112 litros de SO2 serão liberados. Resposta certa, letra B. 112 litros serão liberados, respeitando o grau de pureza e respeitando o experimento que foi feito a 0 graus Celsius de 1 atm, ou seja, as famosas condições normais de temperatura e pressão. Fechou, galera? Amanhã mais uma aulinha sobre cálculo estequiométrico para vocês, eu possa fazer passo a passo para que vocês fiquem feras nesse tipo de exercício. Ok? Grande abraço para vocês, até a próxima videoaula, professor Ademir. Fui!